Mateus capítulo 5. Nós vamos dar continuidade, no nosso estudo do Sermão da Montanha. Então, na última vez, nós paramos aqui no versículo 26. Hoje nós vamos ler do versículo 27, até o versículo 30. Então nós vamos ler esses 4 versículos aí, tá bom? Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar a uma mulher para cobiçar, já em seu coração ele cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito se escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita se escandalizar, corta, atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o corpo lançado no inferno. Muito bem, meus irmãos. Na semana passada, o versículo que a gente pegou, foi esse aqui, o versículo 21, que é uma palavra só, é só um caminho, que Jesus está no monte, no Sermão da Montanha, e no versículo 21 ele diz assim: você já ouviu o que os antigos falaram? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo ficar irado contra o teu irmão já é réu de juízo. Então, meus irmãos, qual que é o sentido que Jesus ele quer dar? Tanto no versículo 21 quanto no versículo 27, onde nós vamos ler de novo: ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração ele cometeu adultério com ela. Então, qual é o nosso assunto hoje? A grande pecaminosidade do pecado. Esse é o nosso assunto hoje. É Jesus querendo fazer com que cada um de nós veja como o pecado ele desagrada a Deus. Nós vimos um pouco disso naquela semana que nós estudamos, não matarás. E aí, meus irmãos, nós paramos e agora nós estamos continuando. Por isso que eu estou querendo fazer o quê? Uma recapitulação de como os fariseus eles interpretavam mal a lei, a palavra de Deus, o jeito que Deus trata o pecado. Eles tratavam o pecado de um jeito muito diferente que Deus trata. A forma de Deus lidar com o pecado é muito diferente da forma que o homem, que os fariseus, eles lidam com o pecado. Por exemplo, os fariseus eles se apegam à letra e esquecem do espírito da lei. Pega a letra da lei, mas esquece o espírito da lei. É por isso que Jesus falou: olha, os antigos falou, não mata, então se matar vai ser réu de juízo. Ou seja, chegava-se num ponto de dizer assim: bom, eu não vou matar, porque se eu matar vou ser preso, Então por que a pessoa não mata? É nesse ponto que Jesus queria chegar. Por que a pessoa não mata? Bom, eu não quero ficar mofando numa cadeia. Bom, tá certo, É uma punição para quem mata. Agora, não é esse o motivo que a gente não deve matar uma pessoa. A gente não deve, meus irmãos, matar uma pessoa, não é porque eu estou com medo de ser preso, mas porque ela foi feita à imagem e semelhança de quem? De Deus. Esse é o motivo. Aí, eu não mato, mas a pessoa odeia a outra pessoa.
mata a outra pessoa no seu coração, mata a outra pessoa diante das outras pessoas, chamando ela de rata, né? O que significa isso? Eu posso matar uma pessoa odiando essa pessoa, eu posso matar uma pessoa quando eu odeio ela. Aí você, querendo ou não, você matou aquela pessoa, não matou? Você matou ela dentro do seu coração. Mas tem outras pessoas, por exemplo, eu não vou atirar nela, não precisa atirar. Eu não vou dar um tiro, não vou dar uma facada, não vou fazer isso, não, né? É só você inventar uma conversa sobre aquela pessoa. Aí, moralmente, você está fazendo o quê? Você está matando aquela pessoa. Então Jesus está fazendo com cada um de nós, olhe para o espírito da lei e não apenas para a letra da lei. E tinha uma questão, né, que os judeus eles faziam, Lucas capítulo 16, versículo 15. Eles esqueciam esse espírito da lei. Então, assim, pecado é só o pecado que as pessoas podiam ver, que as pessoas ficassem sabendo, aí era pecado. As coisas que as pessoas não podiam ver, ou ninguém ficava sabendo, isso não é pecado. É por isso que aqui em Lucas, no capítulo 16 e no versículo 15, Jesus disse para os fariseus: olha, vocês são aqueles que se justificam a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é exaltado, para Deus é uma abominação. Então eles diziam assim: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, então eu mereço o céu, eu sou uma pessoa boa. Esse pensamento, irmãos, era o pensamento daquele fariseu aqui, no capítulo 18 de Lucas mesmo. Você pode só puxa a página aí, né? Ele está dentro da igreja, ele olha para a pessoa que está do lado dele e ele justifica ele mesmo diante de Deus. Ele fala: eu sou melhor que aquela pessoa. Ele diz no capítulo 18, e meus irmãos, vamos encontrar aqui o versículo, né? Ele disse assim no versículo 11: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Deus, eu te agradeço, Deus, porque eu não sou igual aos outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, e também eu não sou como esse publicano. Está vendo só? Então ele dizia: eu não fiz isso, nem aquilo e nem aquele outro. Porque para o judeu, essa pessoa, ninguém viu ele matando, ninguém viu ele roubando, nunca ele foi pego adulterando, então ele é uma pessoa boa que Deus é obrigado a colocar ele lá no céu. É assim que funciona. Mas aí no capítulo 16, no versículo 15 de Lucas, vamos voltar lá, só para você entender o espírito da lei. O que diz aí? Que, olha, vocês são os que se justificam a vós mesmos. Vocês dizem que vocês são melhores que as outras pessoas. Aí Deus fala o seguinte: mas Deus conhece o quê? O que Deus conhece? O coração. Isso abre os nossos olhos para entender o que está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 21. Eu nunca matei ninguém. É verdade. Mas você vive matando todo dia as pessoas. Você odeia todo mundo. Você vive xingando todo mundo. Você vive falando mal de todo mundo. É isso que Jesus está dizendo. Você é um assassino, porque você faz isso. Só tem ódio no seu coração. E aí, meus irmãos, a mesma coisa no capítulo 5, versículo 27, corre nesse sentido. O que os antigos diziam: olha, não cometerás adultério. Está errado? Não, meus irmãos. Essa é a verdade, essa é a lei. Não é só a questão de lei, de verdade. Esse é o princípio que todos nós devemos seguir. E se não seguir, seremos punidos por isso. O preço é muito caro. E não queira nunca pagar, porque o preço é caro demais. Não fosse a misericórdia de Deus, e estaríamos consumidos. Olha, irmãos, o sofrimento de Davi, quando
aconteceu com ele. Então foi um sofrimento muito grande. As consequências também foram muito grandes. Então Deus não escreveu lá nos 10 mandamentos: não adulterarás, só de bonito. Não. Mas aí Deus, ele quer ir além. Ele quer mostrar para cada um de nós que o pecado, ele é muito mais do que isso. Ele não está amenizando o pecado no versículo 27. Ele não está tirando a culpa dessas pessoas. Não, elas vão pagar. No versículo 28, eu porém vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Lembra do que Jesus disse lá no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 15? Deus conhece o quê? Deus conhece o coração. Então, na verdade, o que Deus está querendo fazer aqui, meus irmãos, o que Jesus está querendo fazer, Ele não está tirando nada da lei. Ele não está dizendo: não, olha, não tem problema não, pode matar, ou pode adulterar, ou pode roubar. Logo nós vamos entrar nesse assunto do roubo também. Então nós estamos entrando em parte, cada semana nós estamos estudando alguma coisa. Deus está dizendo aqui que, olha, você precisa tratar do pecado na sua fonte, na sua origem, onde o pecado nasce. Porque se você tratar o pecado lá onde ele nasce, o que acontece? Você vai ter vitória sobre o pecado. É isso que ele está nos ensinando. Veja, meus irmãos, que aqui no capítulo 5, no versículo 28, coloca os homens e também as mulheres ou qualquer pessoa numa situação difícil, porque Deus conhece o coração. Ah, você olhou? Não pode nem olhar. Por quê? Porque Jesus disse que não pode nem olhar, porque se você fizer isso, você está cometendo adultério com ela no seu coração. Porque Jesus quer tratar do pecado lá na sua fonte, lá na sua origem. Meus irmãos, nós temos que entender a gravidade do pecado para entender o que Jesus está falando. Sabe que o que é pecado? Pela Bíblia. Pela Bíblia, o pecado não é só pecado grande. Na Bíblia, pecado é uma transgressão contra a palavra, contra a vontade, contra a lei de Deus. Isso é pecado. Então, se você comparar o pensamento dos fariseus: eu não matei, não roubei, não adulterei, então tá bom. Aí, se você comparar, por exemplo, o primeiro casal, quem que o Adão matou? O Eva. Que mal eles fizeram? Eles assaltaram qual banco? Não, pastor, nem tinha banco, não tinha. Eu estou dizendo para vocês. Eles não roubaram ninguém, eles não podiam nem se candidatar para político, nem político eles eram para ser ladrão, porque não precisavam. Era o jardim do Éden, eles tinham de tudo lá. Então, meus irmãos, aí a Bíblia disse que eles tiveram que ser expulsos. O pecado deles causou a morte, o pecado deles trouxe toda essa dor a este mundo. Toda essa tristeza, todas as guerras, todo o ódio, toda a tristeza, toda a mágoa, toda a dor é consequência daquele pecado, daquela desobediência. Eu falei para vocês, qual foi o pecado? A desobediência contra a palavra de Deus. Eles falaram não para Deus e falaram sim para Satanás. Olha, a morte veio a este mundo porque eles comeram do fruto da árvore proibida. É por isso. Essa é a questão. Veja, meus irmãos, uma outra coisa nessa história, para a gente poder entender a gravidade do pecado, é que o diabo, pense em Satanás, ele é o próprio pecador. Ele é o pai da mentira, é um assassino em potencial, ele é tudo isso. Mas quando ele estava no céu, ele não foi expulso de lá porque ele matou outro anjo. Aliás, ele nem brigou de mão assim com outro anjo, nada disso. Ele foi expulso. Ele mentiu. Não, ele também mentiu. Ele é o pai da mentira, mas naquele dia ele não mentiu. Ele não mentiu. Por que o diabo foi expulso do céu? Porque ele quis ser como Deus. Como é que chama esse pecado?
orgulho, a soberba. É por isso, meus irmãos, o primeiro pecado que existiu em toda a face do mundo, né, celeste e terrestre, foi justamente o orgulho, foi justamente a soberba. Então Jesus, ele quer ir na raiz, e para a gente ir na raiz, a gente tem que tratar da onde nasce o pecado. Jesus, ele fala aqui para nós no versículo 28: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar uma mulher para cobiçar, já aonde? Em seu coração. Então, o que é que nós temos que tratar? O livro de Provérbios diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Agora você vai virar as páginas aí. Mateus capítulo 15. Vamos lá, os meninos. Mateus capítulo 15 e versículo 19. Mateus capítulo 15 e versículo 19. O que está escrito aí? Né? Mateus 15, 19. O seu Andrezinho já estava disparado aqui. Já. André, vamos lá. Mateus capítulo 15 e versículo 19. Porque do coração nascem, surgem, procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a fornicação, o furto, o falso testemunho, a blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Veja, meus irmãos, o nascedor do mal. Ele está dizendo aqui no versículo 19: do coração procede tudo isso, e muito mais coisa ainda. A lista aqui é pequena, mas a lista é muito maior do que essa, mostrando para nós que nós precisamos tratar do nosso coração. Agora, a gravidade do pecado. Nós estamos falando sobre a gravidade do pecado. Não envolve apenas atos e palavras. É algo que está dentro do nosso coração, e Deus sabe disso. Sem essa visão da gravidade do pecado, eu vou repetir. Sem a visão da gravidade do pecado, nós nunca vamos entender por que Jesus morreu na cruz. Se você não entender isso, você não pode entender o Evangelho. Se você não entender isso, você não pode entender por que você tem que falar de Jesus para as outras pessoas. Se você não entender isso, você não pode entender por que eu tenho que viver em santidade de vida. A gente nunca vai poder entender o verdadeiro amor de Deus se não entender a gravidade do pecado. É por isso, meus irmãos, que os judeus recusaram Jesus, porque eles achavam que eles não tinham pecado, que os outros tinham pecado, mas eles não tinham pecado. Então, por que receber Jesus? Por que alguém tem que morrer para me salvar se eu não sou tão ruim assim? Entendeu? Mas Deus, na sua palavra, desde o começo, trata o pecado como ele é. Ele é abominação a Deus. Qualquer pecado. Não tem pecadinho e pecadão. Existe a palavra pecado. E o livro de Isaías nos ensina que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. A Bíblia ensina que todos são pecadores. E por isso Jesus está aqui nesse sermão da montanha, dizendo: vocês acham que vocês não são pecadores? Vocês acham que são só pecadores aqueles que matam, que roubam, que adulteram? Não, porque esse é o pensamento deles. O pecado, ele está dentro do coração e precisa ser tratado. O que Jesus fez aqui? Ele desmascarou o pecado. É isso que ele fez aqui. Desmascarou o pecado. Agora, irmãos, a doutrina do pecado, ela não é popular. Não é. Eu falei já para vocês, as pessoas e as religiões já definiram o que é pecado. É isso que Jesus está querendo mudar.
Para as pessoas, pecado é só os pecados graves, que graves para elas. Aí elas separam entre pessoas boas e pessoas ruins pela gravidade do pecado. Você acha que uma pessoa, Jesus até citou, você acha que aquelas pessoas que estavam andando lá perto daquele muro, e o muro caiu na cabeça deles lá, a torre de Siloé, você acha que, já pensou você andando assim, você está andando, né? E o irmão da irmã Cristina, né, casado com o pastor lá de Garça, pastor Serginho, ele estava lá construindo um muro no andame e de repente uma parte do muro caiu e veio por cima dele, ele estava no andame, caiu, os tijolos estavam em cima dele, ele morreu. Foi assim que aquele menino morreu. Foi uma tragédia. Jesus disse: olha, aqueles que eles estavam andando lá, a torre caiu na cabeça dele. Já pensou você andando aqui na cidade e um muro caiu na tua cabeça? Sabe o que os judeus disseram? Castigo. Castigo. Deus castigou, bem feito, apagar, né? O camarada nasceu cego. E aí os próprios apóstolos olham para Jesus e dizem o quê? Senhor, quem que nasceu cego? Ele? Não, perdão. Quem que pecou para ele nascer cego? Ele ou os pais? Meus irmãos, o que o coitado? Já pensou se toda vez que alguém pecasse, ficasse cego? Já pensou, irmão de perto? Já pensou se toda vez que você quisesse, não estou falando que você deu um murro em ninguém, não, de jeito nenhum, mas toda vez que você quisesse dar um murro em alguém, tua mão secasse? Então as pessoas diziam: esse camarada, ele nasceu com a mão seca porque ele pegou. Ou se não pegou, foi o pai dele. Se não foi o pai, foi o avô, né? Alguém pegou. Essa era a ideia que eles tinham de pecado. E Deus está dizendo, Romanos capítulo 3 e versículo 23. O que está escrito lá? Todos, vamos lá, Romanos capítulo 3 e versículo 23. É depois do livro de João. Romanos capítulo 3 e versículo 23. O que diz lá? Né? Já achou? Então levanta, fica de pé, Felipe, e leia para nós em alta voz, né? Tá bom. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muito bem. Então eu vou explicar para você, Felipe, o que esse versículo significa. Que todos pecaram. O Adão pecou, o Abraão pecou, o Jó pecou, o apóstolo Paulo pecou, a Maria pecou, o José pecou. Todos pecaram e estão destituídos, ou seja, separados da glória de Deus. Isso significa que só teve um que não pecou. Quem é esse que não pecou? Jesus. Quando você entende a grandeza do pecado, a grandiosidade do pecado, você vai entendendo. Você não vai querer ser um fariseu. Você vai dizer: olha, algumas pessoas, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse: eu vivi como fariseu, eu era um homem irrepreensível. O que significa isso? Que ele era uma pessoa que as outras olhavam e achavam que ele era santo. Ele achava que ele era, mas ele também achava que ele era santo. E ele vivia assim porque ele foi ensinado desse jeito. Até que um dia ele deu o 10º mandamento. E o 10º mandamento começou a fazer sentido na vida dele. Ele fala isso no livro de Romanos. Qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás. Ele fala sobre isso. O apóstolo Paulo chegou no ponto de dizer: eu sou o principal dos pecadores. Ele disse: eu sou o maior pecador. Mas, irmãos, comparando a vida dele com a dos outros, comparando a vida dele com a do Barrabás, comparando a vida dele com a do Zaqueu, com aquele ladrão na cruz. Onde é que o ladrão na cruz está hoje? Está no céu, não está? Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo está onde? Ele está no céu também. Os dois estão juntos lá.
Mas sabe por que os dois estão juntos lá? Porque eles entenderam a gravidade do pecado. Eles entenderam que o homem é um pecador, está separado de Deus e ele precisa de salvação. Bem, aqui no nosso estudo, meus irmãos, Jesus, ele quer que as pessoas tratem da origem do pecado. Eu estou dizendo, ouviste o que os antigos disseram: não adulterarás. E Jesus fala: eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma moça, para uma mulher, com intenções impuras, então já no seu coração adulterou. Jesus está dizendo aqui: olhe a gravidade do pecado. Então o pecado não é só comissão, o pecado é de pensamento, o pecado é de palavras, o pecado é de omissão. Eu posso pecar realizando o pecado, mas eu posso pecar pensando no pecado. Eu posso pecar me omitindo de ajudar uma outra pessoa, que é o pecado de omissão. E tudo isso me conduz ao inferno. Por isso eu preciso da salvação. A única vez que Jesus, vamos voltar para Mateus capítulo 5, a única vez que Jesus teve que tratar de um caso de adultério na Bíblia, no Novo Testamento, foi quando jogaram aquela mulher pecadora lá e disseram para Jesus: essa mulher ela foi pega em pleno ato adulterando, a lei manda jogar pedra nela, e o Senhor o que diz? O mais engraçado é que cada um já tinha uma pedra para jogar nela, e tinha uns camaradas lá que era bom de mira, então não ia errar, ela ia ser golpeada, ela ia ser acertada. Mas Jesus, meus irmãos, ele olhou para eles e disse: quem nunca cometeu um pecado, você pode atirar. Pode. Isso se encontra no Evangelho de João. Se você quer acompanhar isso, assim, como é que isso aconteceu, pastor? Ele disse assim: aquele que entre vós está sem pecado, pode jogar uma pedra contra ela. Você sabe o que Jesus fez? Jesus mandou jogar pedra nela. Está certo? O que a lei manda fazer? Jogar pedra. Então Jesus mandou fazer o quê? Pedra. Taca mesmo. Está certo? E aí, meus irmãos, só que ele acrescentou uma coisa aqui: aquele que tiver sem pecado. Não é que o adúltero não vai ser apedrejado, ele vai, mas essas pedras não vêm dos homens, ela vem do próprio Deus, que é mais dolorosa. E aí, meus irmãos, aconteceu uma coisa esquisita no versículo 9 aí, de João capítulo 8, versículo 9. Ouvindo eles isto, eu não sei como é que está escrito na sua tradução, mas aqui em João capítulo 8, versículo 9, está dizendo assim, que eles foram acusados. E o que acusou eles? Quem que estava acusando eles? Quem estava acusando? A própria consciência estava acusando eles. E aí eles começaram a soltar as pedras. Não que ela não merecesse ser apedrejada, ela merecia. Quem estava com ela também merecia. Mas aqueles homens lá, eles não tinham a santidade para poder fazer aquilo lá. Jesus tinha. Jesus ele podia jogar uma pedra nela, mas Jesus preferiu salvá-la, fazendo com que ela olhasse para o seu pecado. Olhou e disse: cadê os seus acusadores? Ah, Senhor, todos foram embora, então eu também não vou te condenar, mas vai e não peques mais. Falando para ela: olha bem os seus caminhos, olha você também para o seu coração. Não está amenizando para ela. Meus irmãos, vamos continuar. Vamos voltar lá para o capítulo 5 de Mateus, no versículo 29, perdão. Então Jesus ele mostra a grandeza do pecado pelo versículo 28, e ele nos ensina a tratar da origem do pecado. Como eu disse, está no coração. E aí, meus irmãos, ele diz no versículo 29: olha, se o teu olho direito te escandalizar, o que é para fazer?
arrancar para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandaliza, corta, atira longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Ele fala do olho e ele fala da mão. Geralmente nós pecamos com as mãos e nós pecamos com os olhos. E ele está dizendo assim: olha, como é que você vai matar uma pessoa? Tem que usar a mão, né? O adultério é da mesma forma, usa-se o olho. Então Jesus está indo aqui, meus irmãos, bem longe no seu pensamento. Ele está dizendo assim: olha, se o teu olho te faz pecar, você pega, arranca esse olho. Se o teu olho fizer isso, arranca ele e joga longe. Talvez você fique imaginando, mas aí vai ficar complicado, né? Porque eu vou pegar, vou ficar cego do olho, vou arrancar um olho, e é uma coisa bem feia. Eu não quero ficar sem um olho. Mas Jesus está mandando você arrancar um olho aqui e você jogar ele longe. E do pé direito, piorou a situação. Você vai ter que cortar ele, você vai ter que andar em saci. O saci pererê anda só com uma perna, né? O saci é da direita, né? Mas isso aqui você vai virar um saci pererê. Então você vai sair pulando ali. Deixa eu perguntar uma coisa. Se sobrar um olho, você vai conseguir enxergar? Ou não vai conseguir enxergar? E você pode pecar só com o olho? Pode pecar só com o olho. E você pode pecar só com o pé. É por isso que esse texto ele deve ser entendido espiritualmente. Ele está dizendo: arranca, joga longe de ti, corta, manda embora. Ou seja, nós, meus irmãos, nós temos que resistir o mal, nós temos que nos afastar do mal. Há uma distância daquele olho que é jogado, daquele olho que fica. Há uma distância daquele pé que peca e daquele pé que não quer pecar, que ficou no corpo. Na verdade, Deus está dizendo assim: olha, você tem que lutar para vencer o pecado. E essa luta começa onde? Começa no nosso coração. É isso que ele está dizendo. Não precisa arrancar o seu olho nem o seu pé, você vai continuar pecando do mesmo jeito, com o olho ou com o pé. Mas olha, meus irmãos, veja como Satanás ele é astuto, né? Justamente por causa da nossa geração, a geração da visão, né? Hoje nós temos a internet, que é a campeã da imoralidade. A TV começou com isso, mas antes da TV já tinha as literaturas imorais e as figuras imorais. Se você pegar os quadros que os gregos desenhavam há 3.000 anos atrás, ou escultura, só tem gente sem roupa, só tem gente pelada. Você perceberam uma coisa dessa? Então não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. Por quê? Porque o diabo ele incentiva isso. E Deus está dizendo: vamos arrancar, vamos tirar isso de nós. Mas primeiro tem que arrancar do coração, tirar do nosso coração. Jesus nos ensina a vencer, a arrancar, decepar mesmo. O que Jesus está dizendo? Aquilo te faz pecar? Então trata daquilo ali. É melhor você, se tem uma pessoa que vive te pirraçando, não sei o que, coisa e tal, olha, dependendo do serviço que você está, é melhor você sair. Melhor você sair. Se é o caso de internet, televisão, celular, é só pegar um botão e desliga, é mais fácil, né? Mas certas situações é melhor você, né? Os amigos, meus amigos estão me querendo levar para o pecado. Os meninos aí, vai ter muitos amigos, conforme as idades vai passando. Se vocês forem espertos, vocês ficam sempre um com o outro.
A gente vai se afastando dos bons amigos porque acha que aqueles amigos são da hora, é da hora, da morte. Eles só levam para mal caminho. Aqueles que crescem com a gente, aqueles amigos. Eu tinha um amigo, mas amigo. Ele era tão amigo que um dia disse assim: olha, você quer ir ver um emprego para mim, comigo? Eu falei: vamos, nós íamos para todo lugar, né? Vamos. Eu tinha 14 anos, 13, também tinha 14. Era menos que isso, não era nem 14, 13. Mas a gente pegou a bicicleta, né? Era uma bicicleta para os dois, né? Um na garupa, o outro lá. Aí chegando lá, tinha uma vaga só, ele já sabia que era uma vaga só. Ele falou assim: vamos lá para ver se eles contratam a gente. Até hoje eu fico pensando, ele não podia ter ido sozinho, sabendo que era quantas vagas? Uma vaga só. Mas era amigão. Um dia arrumou uma moça lá, uma namorada que era mais velha que ele. E a moça era sabidona, sabe? Ela tinha crescido um pouco e tal, mas ela mexia com coisas que não devia. E ele começou a mexer. Aí ela arrumou outro namorado, largou dele, só que ele não conseguiu largar das coisas que mexia. E um dia ele não tinha dinheiro, e nem estava morando mais na nossa cidade. Aí ele decidiu: eu vou achar um dinheiro. E foi lá no taxista e disse: eu preciso de dinheiro. O taxista disse: eu não tenho. Vai embora. E ele foi pegar a carteira do taxista. O taxista saiu do carro, deu 4 tiros. 4. Acertou todos os tiros. Ele saiu daquele táxi semi-morto. Estava na frente de uma igreja. O taxista tinha acabado de fechar um irmão da igreja. E ele caiu na porta da igreja. E ele caiu lá sangrando. Um pegou no braço, outro pegou assim, o outro pegou de raspão na orelha, com metade da orelha dele. Os irmãos correram com ele para o hospital. E depois de muitos dias ele saiu do hospital vivo. Arrumou uma mocinha boa. Depois levou ele para a igreja. Ele deve estar contando essa história até hoje pelas igrejas. Aí, se estiver vivo, nem sei se ele está vivo mais, né? As coisas, acontece tanta coisa no mundo, faz tempo que eu não vejo. Mas eu me lembro que quando ele se converteu, eu morava em Gávea já, e um vizinho disse assim: ó, tem um telefonema para você aí lá de tal cidade. Aí eu disse: mas quem será, né? Eu fui ver e tal, era mesmo. Ele disse: eu tenho uma novidade para te contar. Quem está falando? É o fulano de ramo, rapaz, né? É legal, né? Qual que é a novidade? Eu me converti. E como você sempre me chamou para ir para a igreja, eu queria que você soubesse, mas foi difícil de te achar, né? Mas eu te achei. Veja, irmãos, se o teu olho direito, se o teu pé direito, ou seja, aquilo que te faz errar e pecar, se você continuar investindo nisso, você vai se dar mal. Por isso, pode ser o olho, pode ser o pé, pode ser o vizinho, pode ser os amigos, pode ser qualquer coisa que te faça pecar. Nós temos que tratar e mandar onde? Mandar longe. Vamos mandar embora isso aqui. Eu contei essa história para os jovens porque sei que eles vão ser muito tentados a se afastar da igreja. Mas não permita, fique sempre com crentes, pessoas que servem a Deus. E você vai ser abençoado por isso. Com certeza, você vai ser abençoado por isso. Então, meus irmãos, vamos ler novamente o versículo 29 e 30. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca, atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandaliza, corta e atira longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus está dizendo: trata o pecado na fonte. Aonde que está o pecado? Da onde que ele sai? Do nosso coração. Nós devemos tratar do pecado.
Pastor, mas eu sou um pecador, eu matei, eu roubei, ou eu adulterei, eu menti, eu desobedeci o meu pai e a minha mãe. Só estou falando dos mandamentos da Bíblia. Eu cobicei, eu dei falso testemunho. Então eu queria ler um último versículo para você. Você que é um pecador, me lembro que tinha um folheto que era assim: Deus está à procura de pecadores. Você se qualifica? Ué, que folheto esquisito, né? Deus está à procura de pecadores. Você se qualifica? Aí eu me lembro, né, que tem em Lucas 19:10, que diz o quê? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perdido. Então aqui em 1 João, capítulo 1 João, lá no finalzinho, 1 João, no versículo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Deus está à procura de pecadores. Você se qualifica? Olha o que diz o versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. São três coisas aí. A primeira coisa no versículo 9 é a confissão do pecado. É dizer: Senhor, eu sou um pecador. O Senhor me perdoa, Senhor. Eu quero confessar o meu pecado a Ti. Eu sou um pecador. A segunda coisa é que Deus nos perdoa. Perdoar do jeito de Deus. Ele diz: dos teus pecados eu não te lembro mais. E a terceira coisa é a purificação, a limpeza que Ele faz no nosso coração e na nossa mente. Então o pecado te separa de Deus. E porque o pecado te separa de Deus, você está caminhando para o inferno. Mas Jesus Cristo veio buscar os pecadores. Deus está à procura de pecadores. Você se qualifica? O judeu disse o que para Deus? Não. Mas aí o Paulo disse: eu sou um pecador. Eu sou o principal pecador. Aí Jesus disse: se confessar, você acabou de dizer que você é um pecador, Ele é fiel e justo para te perdoar e para te purificar de toda a injustiça. Jesus, Ele quer salvar os pecadores, torná-los santos para Deus. É isso que Jesus veio fazer. Se a gente não entender a grandeza do pecado, a gente nunca vai entender por que Ele morreu na cruz. E por que Ele morreu na cruz? Por causa do pecado, seja pequeno, seja grande. Ele veio porque o pecado nos separou.